Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer estar com vocês hoje para gravar mais uma pré-aula. Eu quero iniciar essa aula mandando um grande abraço, um grande beijo no coração às pessoas que compartilham a lição, que deixam like, que deixam inscreve e que se inscrevem no nosso canal. É importante ter você em nosso canal. Assim que nós gravamos, aparece a solicitação para você e aparece uma confirmação de que nós já lançamos a lição, a pré-aula. Nós estamos felizes, hoje nós vamos gravar a pré-aula número 7 e eu quero iniciar mandando um grande abraço ao Ronaldo Todd, a meu amigo Denelson Silva, a Adalberto Aguiar, a Jean Carlos, Assembleia de Deus, Ministério de Acreuna, Itapaci, lá em Goiás. Você sabe quem era Ruth? Você sabe o que é ter confiança e ser confiante? É sobre isso que nós queremos falar. É só um break e eu volto dentro de alguns segundos. Hoje estamos mais uma vez em mais uma pré-aula, em mais um dia, em uma nova lição. Hoje nós iremos falar sobre Ruth, a lição de número 7. E essa lição é magnífica. Essa lição vai falar sobre Ruth, uma mulher digna de confiança. Eu queria que você anotasse tudo, que você pegasse o copia e cole que nós deixamos abaixo da nossa lição e anexasse o seu pensamento para que você leve para a sala de aula. Hoje, essa lição tem muita coisa nova, nós já acrescentamos, já tivemos essa lição um tempo atrás, mas é importante refletirmos sobre caráter, sobre o que é caráter. E essa lição nos traz informações e novas visões em um tempo tão difícil que nós estamos vivendo agora. Querido, a leitura bíblica em classe está em Ruth 1, o versículo 11, 14 ao 18. Leia para a sua sala, divulgue isso na sua sala, trabalhe durante a semana, mande pelo WhatsApp, mande pelo Instagram, mande parte do vídeo que você achou interessante, aquilo que te tocou, aquilo que falou com você, com certeza vai falar com outra pessoa. Então use a lição, use as videoaulas para que os seus alunos tenham conhecimento acerca de Deus, um pouquinho acerca do Senhor. Eu queria que você anotasse cada tópico, que você ficasse interligado com os seus alunos durante a semana, para que eles tenham a interatividade com essa sala. É importante isso, é importante você trazer coisas novas e principalmente levar slides, levar seu pensamento, tirar xerox e levar para a sua sala, invente algo para prender a atenção do seu aluno. A introdução disso, nessa lição estudaremos sobre o caráter de uma jovem estrangeira. Eu queria que você falasse nessa introdução que a lição de hoje, ela nos traz novamente uma história que já falamos há alguns meses atrás. Essa lição ela já foi falada há alguns meses atrás, mas eu queria que você trouxesse algo que pode ser acrescentado nessa lição, que deve ser acrescentado algo novo nessa lição. Nós não podemos inventar nem tão pouco aqui, querido, acrescentar algo que não existe na Bíblia, mas nós podemos fazer o que nós chamamos de exegese, colocar um anexo, colocar algo atraente, colocar algo novo para que os nossos alunos experimentem algo diferente. Querido, não é tirar da Bíblia, nem tão pouco acrescentar o meu pensamento, o meu modo de falar, não. É eu acrescentar algum costume, algum detalhe. Você precisa entender que nós não podemos inventar e nem tão pouco acrescentar algo na Bíblia. A Bíblia diz que isso não pode ser feito, mas é o nosso dever sempre estudar costumes, ler livros e ter fontes confiáveis, principalmente quando se fala do Velho Testamento, quando se trata do livro de Ruth aqui em questão. Então hoje nós veremos a história de Ruth, que traz consigo muito amor, é importante você frisar isso. Vai trazer aqui quebra de paradigmas como racismo, a diferença de posição, principalmente aqui a diferença de religião. A história de Ruth, ela vai se passar aqui na época dos juízes, por volta de 1100 a.C. Ela era de Moab, é importante você frisar isso, que era uma nação pagã, e ela é fruto de um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha. Onde eu acho algo sobre isso? Gênesis 19, 36 ao 37 vai falar sobre isso. Os moabitas, que em questão aqui, eles eram inimigos do povo de Israel, e Ruth era considerada uma pessoa amaldiçoada. E é isso que você deve falar nessa introdução, para que você possa adentrar e explicar sobre Ruth, para que o seu aluno entenda. O tópico de número 1 vai falar Ruth, um resumo de sua origem. Você vai falar nesse tópico aqui que a quebra da lei desde o tempo de Ruth nos mostra o quanto Deus nos ama e nos traz um tempo de perdão. Aqui você vai sair totalmente da revista e entrar no ramo espiritual. Por que, pastor Inês, querido? Você deve entender que mesmo os filhos de Israel não podendo se envolver com mulheres estrangeiras pelo acontecimento de Números 20, versículo 17 a 20, eu queria que você entendesse esse versículo, você vai entender, eu vou ler bem rápido para você entender. Números 20, o versículo 17 a 20 diz assim,
deixemos-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos da água do seu poço. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passaremos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos da tua água, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e muito forte. Esse acontecimento aqui, esse acontecimento marca a história de Israel. Por quê? Porque o povo, quando sai do Egito, Moisés pede caminho para o povo de Edom e eles não deixam passar. Isso agora se torna lei. Lá em Deuteronômio, eu acho interessante, o capítulo 23, o versículo de número 3, que diz o seguinte: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque esse acontecimento de não deixar o povo peregrinar, que estava peregrinando, passar por dentro da terra de Edom, gerou esse constrangimento e se torna lei mais tarde. A 10ª geração não poderia entrar, nem tampouco participar das Assembleias Solenes. Porque a briga aqui existente entre os homens e o povo não tinha preparo, eles sabiam que o povo não tinha preparo, o medo do povo de Edom era que eles invadissem as terras de Edom, gera esse constrangimento. Adonai aqui, você deve frisar isso aqui, que Adonai aceita Ruth e providencia um sustento por suas palavras de fé. Olha que interessante, por sua atitude e decisão em servi-lo de corpo, alma e espírito. Isso aqui é muito interessante. As palavras de Ruth, elas são notáveis, tanto que elas ficaram para a história, resistindo até os nossos dias, 3.000 anos depois. Ela e as palavras que ela fala expressam de modo perfeito uma qualidade preciosa. Por que, pastor Elias? Porque o amor de Ruth é leal. O amor de Ruth era tão forte, tão leal, que ela iria com Noemi para onde quer que ela fosse. E Deus repara isso em Ruth e trata com Ruth de um modo diferente, mesmo ela sendo de uma nação pagã. Isso nos mostra então a lealdade e o perdão de Deus, mesmo num tempo em que o povo não tinha como Deus. É isso que nós precisamos firmar nesses passos para que você entenda o que vai acontecer com Ruth. Já o tópico número 2 da nossa revista diz assim: como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Você vai falar que nós devemos observar que Deus finalmente retornou em misericórdia ao seu povo. Por quê? Embora que sua vingança ela dure um tempo longo, ela não dura para sempre. É isso que nós precisamos entender como servos de Deus. Como o julgamento da opressão sobre o qual eles muitas vezes gemiam no tempo dos juízes, chegou ao fim depois de um tempo, quando Deus agora levanta um libertador. Querido, assim que o julgamento da fome finalmente chega ao final, Deus graciosamente aqui, Ele visitou o seu povo providenciando-lhes pão. É magnífico isso aqui. Deus sempre nos mostrará a providência quando nos voltarmos ou quando nos voltamos e o reconhecemos como Senhor. Você observa que essa nação pagã, ela tinha uma lei em que ela não poderia participar, ela não poderia, até a 10ª geração, estar presente ao povo de Deus, não podia estar anexada ao povo de Deus. Mas quando nós o reconhecemos como Senhor, você vai observar que Ruth, ela abandona a sua cultura, ela abandona o seu povo, ela abandona os seus deuses para seguir a quem? Para seguir a sua sogra e o Deus da sua sogra. É sobre isso que você deve falar. Há aquilo que nós chamamos de conversão genuína, no literal. É isso que você deve falar nessa aula. No nosso tempo é a mesma coisa. A pessoa está anexada ao mundo, ao pensamento mundano, mas quando ele reconhece Jesus como Senhor, ele tem um impacto do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, e ele se volta as costas para o mundo e, consecutivamente, ele está de frente para o Todo-Poderoso. E Deus o aceita e o reconhece como filho. É magnífico falar sobre isso. O tópico de número 3 vai falar em direção à terra de Judá. Nesse tópico, eu queria que você frisasse que o retorno de Noemi aqui, que do hebraico significa Noami, que significa encantadora, agradável ou suave, a Betlehem, que é uma cidade da Palestina localizada na área central, na parte central da Cisjordânia,
E a tradução de Betlehem é casa do pão, ou seja, Belém, cidade onde nasceu o Salvador Jesus Cristo, que é o pão da vida, nos mostra o quanto o povo amava, o quanto o povo ama a terra natal. Diferente do nosso costume aqui, os orientais e os ocidentais são tão diferentes. Enquanto nós desprezamos a nossa terra, o povo ama a terra. É por isso que há uma promessa para esse povo, por amar a terra, por amar o Deus que entregou aquela terra prometida a eles. Então, o povo ama a terra natal. E o quanto eles esperavam o retorno, o retorno e a vinda, por que não dizer que a vinda da promessa de um libertador. Há aqui nesse povo uma visão de libertação, uma visão de espera. Assim como nós não pertencemos a esse mundo e estamos esperando o nosso libertador, você pode fazer essa comparação nesse tópico número 3. Já o tópico número 2 fala assim: o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Eu queria que você frisasse que Noemi sabia o quanto a vida era difícil para mulheres na região da Palestina. Ela sabia disso, ela tinha certeza disso, ela havia vivido lá. E é interessante que as mulheres não tinham valor naquele tempo, porque quem tinha valor era o homem. Diferente de Moabe, há uma diferença de cultura. Muitas vezes ela havia perguntado sobre o estado de como andava a sua cidade, das colheitas que haviam acontecido e como as colheitas iam. Possivelmente ela perguntava aos mercadores. E ainda ela tinha notícias que eram desalentadoras. Isso tudo fez com que ela ficasse naquela terra. Mas como o servo aqui do profeta Elias, que é interessante, que ele olhou 7 vezes e não visto nenhum sinal de chuva, 6 vezes, né? Na 7ª vez é que há a diferença aqui, discernindo finalmente uma nuvem não maior que uma mão de um homem, que se espalhou logo aos céus. Assim foi Noemi. Noemi era a esposa do profeta de Elias, que vai reparar aquela nuvem. Vai 6 vezes, na 7ª vez ele viu uma nuvem não maior que a mão de um homem. E é interessante que Noemi, quando ela sabe da notícia de abundância em Betlehem, ela não pode pensar em outra coisa senão voltar novamente ao lar. Aqui você deve entender que novas alianças no país de Moabe não podiam fazê-la esquecer sua relação com a terra de Israel. Não poderia e jamais pode fazer esquecer. As relações que nós temos aqui com o mundo não nos pode tirar a presença da eternidade ao lado de Jesus, a presença da eternidade ao lado do Pai, da futura Jerusalém celestial. Então essas relações aqui não pode, querido. Você tem que frisar para a sua sala que, embora haja uma razão para o nosso estar em lugares ruins, ainda quando a razão cessa, nós não devemos de modo algum continuar neles. Nós não devemos. É interessante que a ausência forçada das ordenanças de Deus e a presença forçada com um povo ímpio nos traz aqui grandes aflições, e são grandes aflições. Mas quando a força cessa e tal situação é contínua de escolha, então se torna um grande pecado. Quando Deus cessa o tempo dele, do projeto dele sobre um lugar, você precisa rapidamente sair, porque senão você está em pecado. E é interessante você frisar isso, porque se Noemi permanecesse naquela terra, ela teria um grande problema. Talvez o que Deus esteja querendo falar com a sua sala e falando com você é que o tempo que você está esperando de sair é agora. Talvez as aflições que você esteja sofrendo, as perseguições que você esteja sofrendo, é justamente porque Deus não te quer nesse lugar. Assim, você precisa transmitir isso para a sua sala, porque tem pessoas que estão no lugar errado, porque o tempo já cessou e ela está brigando contra o braço de Deus. Isso aqui é um nível espiritual, só quem está interligado, só quem está ligado aqui vai entender. Fora isso, vai ficar voando a lição, ok? O tópico de número 2, do item 2, fala assim: o caráter amoroso de Ruth. Você vai falar o seguinte, que o bom afeto que suas noras, especialmente uma delas, lhe deram, é generoso e tem aqui o retorno ao seu bom afeto. Olha que interessante. Por que isso, pastor Elias? Você vai entender que ambas foram tão gentis
que acompanharam pelo menos parte do caminho. Na cultura você vai entender isso. Quando ela voltou para a terra de Judá, parte das suas noras acompanha esse trajeto, querido. São 2 noras que iam persuadi-la a continuar na terra de Moabe. Mas se ela estivesse decidida a ir para casa, ela pagaria por toda a civilidade que possível e respeito ao partir. Para você entender, este é um exemplo do povo de Moabe. Elas a levariam pelo caminho, pelo menos até os limites e extremos de seu país, e a ajudariam a carregar sua bagagem até aonde ela fosse. Querido, por quê? Porque naquele tempo parece que ela não tinha um servo para assisti-la. Onde eu acho algo sobre isso? Você vai ver isso em Ruth, no livro de Ruth, o capítulo 1, o versículo de número 7, que diz assim, saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então significa que ela não tinha aqui um escravo, tinha alguém que lhe assistisse e ajudava a carregar a bagagem. Naquele costume de Moab, as pessoas levaram até o extremo a divisão das cidades, a divisão dos países. Como ela não tinha ninguém, as noras acompanharam. Possivelmente no meio do caminho elas tentaram persuadir, mas Noemi, ela continua no trajeto, ela continua no seu pensamento. Ruth, ela vai além aqui do que é demonstrado por Orfa, muito, muito diferente. Ela demonstra confiança, ela demonstra um caráter forte, ela demonstra decisão e força em escolher estar e em cuidar da sua sogra, e em seguir aqui os conceitos do Deus de Noemi, que é o nosso Deus. Isso precisa ser falado. Então a cultura agora é quebrada, enquanto uma volta, a outra permanece. O dever delas é levar somente até o extremo do país. Elas vão além, a Ruth vai além. É isso que deve ser falado. O tópico de número 3 da nossa lição fala Ruth, como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Você vai falar o seguinte, que a chegada de Ruth e Noemi em Belém não foi fácil. Não é fácil como as pessoas pregam. Querido, imagine que 2 mulheres viúvas que teriam que trabalhar para se manterem. A comoção da cidade aqui não foi em ajudá-las, nem tampouco em vê-las bem, mas em saber que a esposa de um homem de Deus estava em tamanha desgraça. Essa tese que precisa ser levantada na sala de aula. É essa tese que acontece conosco, servo de Deus, quando nós estamos em ruína, quando nós estamos em problemas, quando nós estamos em provação. Você diz, mas você não é cristão? E nem sempre é compreendido o termo provação com tentação. E isso é nítido nos nossos dias atuais. Nós cristãos, para a teologia da prosperidade, não podemos passar por problema. Nós devemos ter saúde, nós devemos ter casa, nós devemos ser os melhores. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o caminho do Calvário ensina, de maneira nenhuma. É interessante que as pessoas estão vindo ao Evangelho para subir de vida. E entenda uma coisa, o Evangelho não é, o marco do Evangelho não é uma escada para que você suba de vida, não. O marco do Evangelho é a cruz do Calvário. Isso deve ser falado. É interessante que aqui há algo interessante. Por quê? Porque quando elas se mantêm, elas chegam na cidade e elas não têm como se manter, a cidade toda se comove por causa da desgraça que elas estavam vivendo, porque o marido de Noemi era um grande homem de Deus. Agora, elas estão em total desespero, eles todos as veem em total desespero, e nós podemos comprovar isso quando ela diz que ela não queria ser chamada mais de agradável, mas sim de amarga. Estava expressando a sua amargura, a sua tristeza, tudo que ela estava sofrendo em virtude dos acontecimentos que havia caído sobre sua casa. Querido, assim como Jó, Noemi vive uma situação de extrema dificuldade. Assim como Jó, ela passa pelo mesmo problema. Noemi achava que tinha sido Adonai que havia causado suas dificuldades.
Quer um exemplo sobre isso? Nós temos algo sobre isso quando nós abrimos o livro de Jó, o capítulo 13, o versículo de número 24, é isso? 13, isso mesmo, 24, olha que interessante. Diz assim, versículo de número 13, versículo de número 24, e depois eu queria que você lesse um outro versículo que eu vou complementar. Diz assim: por que contendestes o rosto e me tendes por inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Aí o versículo 26, que era para anexar aqui o pensamento, ele diz, olha a profundidade do que Jó diz aqui, no versículo 26, ele diz assim: pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuem as culpas de minha mocidade. Ele fala a mesma coisa de Noemi, a mesma coisa de Noemi. Ela se chama de amarga, porque ela não tem mais agora o nome Noemi agradável. Ela quer se colocar como amarga. Talvez você esteja vivendo um tempo de amargura, mas não desista, porque Deus tem novidade para a sua vida. Deus tem algo novo. Eu escutei e quero transmitir para você que até o 10º dia, assim como a igreja viveu 10 dias de provações, o 9º dia foi o pior, porque Satanás teve que fazer a bagunça todinha para arrumar a mala para ir embora, porque no 10º dia é o dia da vitória do povo de Deus. Você pode estar sofrendo noites de amargura, mas não se esqueça que a alegria vem pelo amanhecer, diz a palavra do Senhor. Já o tópico de número 2, do item 3, vai falar o seguinte, e é interessante você frisar isso, né? Vai falar assim, Ruth atrai a atenção de Boaz. Isso, você vai dizer que Ruth, ela é um exemplo para todos nós cristãos da atualidade. Por que, pastor Elias? Entenda, principalmente quando se fala aqui de teologia da prosperidade que eu estou falando, ela nos mostra que não devemos colocar o nosso Deus contra a parede, mas sim nos colocarmos em posição de trabalho, em posição de honra aqui como servos do Senhor, como homens de Deus. Por quê? Porque Adonai, ele é fiel àquele que não espera sentado, mas que se levanta, no literal aqui, e busca cada dia o seu sustento. Boaz é a providência de Deus para uma mulher trabalhadora e destemida. Boaz é a providência de Deus para uma mulher que não se acovarda diante da luta, que não busca estar em lamentação. Boaz é a providência para uma mulher que é destemida, que muitas vezes, e que eu posso comprovar que existe na igreja atual, mulheres que não param, que batalham o tempo todo, joelho no chão, mas acima de tudo, cabeça levantada, não se abate com a luta. Há algo muito bom para se ler sobre isso, Provérbios 22, o versículo 1, que diz assim: mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. O versículo número 2 diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Então entenda, Deus trabalha, Deus quer que você tenha um bom nome, e acima de tudo, Deus quer que você honre o nome dele com o seu nome. Não preciso falar mais nada para você entender, não preciso falar mais nada. Já o tópico de número 3 vai falar: Ruth casa com Boaz. Querido, entenda uma coisa, Boaz redimiu a Ruth, seguindo aqui o exemplo de seu pai Salmão, que assumiu a Raabe, que não tinha nome entre o seu povo. Olha que interessante. Assim também, há uma especificação para você entender, assim também Cristo nos redimiu. Essa comparação nos mostra que Boaz assume uma noiva de outro povo, com outros costumes, que tinha nome de prostituta, que não valia nada. Assim como Cristo assume nós, gentis, ou seja, a igreja como noiva. É magnífico isso aqui, que é magnífico. Ruth segue os conselhos de sua sogra e faz tudo o que ela manda, tendo então o favor de Boaz. Boaz aqui segue o costume judaico e suscita o sobrenome de Malom, que por sua vez gera Obed,
vindo depois Jessé, que seria pai, que é pai de Davi, e esse, por sua parte, agora vai fazer parte da genealogia do Messias. Onde eu acho algo sobre isso? Mateus é típico do livro de Mateus, é o marco de Mateus. Quando você entende esse versículo, aí você vai entender um pouco sobre genealogia. Mateus 1 inicia-se mostrando a genealogia de Jesus, porque para os judeus tem por que não dizer um fato histórico e uma comprovação. Os judeus querem a árvore genealógica. Mateus 1, o versículo 5 e 6, diz o seguinte: olha, Salmão gerou a Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias, e Abias a Asa. Asa gerou Josafá, Jorão, e Jorão a Uzias. Aí ele diz, olha que interessante isso aqui, querido. Lá no versículo no finalzinho do versículo, vai falar sobre essas gerações, e há algo interessante que ele diz assim, e Jacó, no versículo de número 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Entenda uma coisa, tudo estava no plano de Deus, tudo tem um plano de Deus. É predestinação? Não, querido. Você precisa entender, eu entendo a predestinação da seguinte maneira: as pessoas sempre suscitam essa polêmica na sala de aula. Eu digo sempre a mesma coisa: o plano de salvação é um trem, mas nós cristãos temos o livre-arbítrio de entrar ou ficar para o lado de fora. A predestinação ela acontece tanto para a noiva, que é a igreja, quanto para o Israel. O Israel, não é a Israel, é o Israel de Deus. O povo que esperar e ser fiel a ele será novamente ligado. Nós, gentios, fazemos ciúmes nesse povo, diz Paulo. E nós, gentios, agora estamos rumo ao que nós chamamos de arrebatamento. Logo, eu preciso entender que esse trem, ele continua. Eu é quem tenho que decidir se eu faço ou não parte desse povo. De que maneira, pastor Elias? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima do Senhor é necessário que tenha fé. Querido, essa é uma excelente aula para você trazer novidade para o seu povo, para você levar ao seu povo que a confiança ainda vai gerar salvação. Eu espero que você tenha entendido muita coisa e que Deus te oriente e te dê paz nessa aula. E aqui no Shalom e até a próxima pré-aula.